título de Diva Fitness. Eu e Rê, a gente participou de competições internacionais, onde pelo tipo de shape que a gente tem, que é um shape mais malhado, a gente concorreu a uma categoria que chama fitness. Quando você ganha esses campeonatos, você tem o direito de ostentar essa faixa e o real título de Diva Fitness. Você é a Karina Fiorentino e você ficou em que lugar nessa competição? Eu fui vice-campeã mundial pelo 2º ano consecutivo. Você é a Renata, a gente já conhece bem aqui também. Você ficou em que lugar? Eu fiquei em 5º agora no Mundial. Se tiver alguém que está nos assistindo agora e que é adepta do frango com batata doce, né, que quer participar, existe essa possibilidade, não? Existe, o campeonato vai ser aqui em São Paulo, basta a pessoa entrar no site e fazer a inscrição. E se você tem vontade, gente, você tem o shape que fica assim... A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje é o dia 21 de setembro de 2017, uma quinta-feira. Hoje é um dia muito ruim para o futebol brasileiro, porque o Botafogo perdeu ontem para o Grêmio. Parabéns aos gremistas, continua na Taça Libertadores da América. É um dia muito ruim para o futebol brasileiro, porque o Corinthians saiu da Sul-Americana, foi roubado lá na Argentina contra o Racing. Aliás, não é novidade, né? Time brasileiro ser roubado na Argentina e o Corinthians acabou empatando o jogo lá em 0-0. Como o empate aqui foi de 1-1, o empate sem gols lá facilitava a equipe do Racing, que passou a outra fase. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos. Quer dizer, uma arbitragem realmente que deixou muito a desejar. E o Flamengo ganhou. Né, aplicou 4-0 na equipe da Chapecoense, esses os principais, e o Santos perdeu. O Santos do professor Lorenberg perdeu aqui na Vila Belmiro, que foi uma derrota muito maior que o Corinthians. Mas eu quero abrir o programa, fecha aqui, Gersinho, né, agradecendo aqui a Casa de Ideias. Eles mandaram aqui essa flor, assim, Antero, essa pequena flor é apenas para lembrar que você já pode aproveitar a estação mais colorida do ano, a primavera. Casa de Ideias. A Casa de Ideias é uma agência de propaganda e eles nos mandaram esse presente, muito obrigado. Começou a primavera. Foi embora o inverno, né? Foi embora o inverno. Realmente está muito frio em Cuiabá, né? Foi embora o inverno. Agora vem a primavera. Muito obrigado aí à Casa de Ideias, ao Crispim. A gente fica realmente muito agradecida. E por falar nisso, hoje é dia do radialista, parabéns aos nossos colegas radialistas. E hoje é o dia da árvore. E eu quero cumprimentar também o professor Lorenberg e o professor Haroldo, que hoje é o dia do idoso também. Comentar do quê? Não corre disso, professor Lorenberg. E dizer o seguinte, que a política de Mato Grosso esquentou ontem. Vamos fechar aqui na principal matéria do jornal Gazeta. Né, o Perri afasta secretário e Taques detona a decisão. A gente vai falar muito sobre isso, temos matéria especial sobre isso. Na verdade, é o 10º secretário do governo Pedro Taques. Secretário, fora outros cargos. Por exemplo, o Coronel Zaqueu não está nessa conta. O subsecretário, Coronel Ronelson, não está nessa conta. É o 10º secretário do governador Pedro Taques afastado. O secretário está sem cargo, mas ganhou uma tornozeleira.
Pois é. Quer dizer, é um negócio inusitado. O secretário de Segurança Pública de Mato Grosso E com repercussão nacional, né? com tornozeleira, É. com repercussão nacional. E nós vamos abrir com isso, professor Lorenberg e professor Haroldo. E bem-vindo à primavera. Começar com o professor Lorenberg hoje. Senador Antero, professor Haroldo, Olá. grande abraço a todos os nossos telespectadores e um abraço especial à Vilma. Encontrei com a Vilma agora há pouco e ela mandou um abraço a todos nós, os que têm uma admiração muito grande pelo programa e pela bancada. É verdade, hoje é dia 21, dia da árvore, e é uma pena que a nossa cidade, a cidade que todos nós amamos, não seja mais a cidade verde, né? A prefeitura está plantando hoje 400 árvores ali atrás do shopping Três Américas. Três Américas. Naquela avenida lá. 400 árvores já é uma iniciativa. Já é Sem um- dúvida, uma Está grande iniciativa. plantando com alunos da escola municipal. O que é uma boa iniciativa. Né? Boa iniciativa, até porque esses alunos vão aumentar mais a ideia e aí teremos muito mais mudas do que, de fato, o número de 400 árvores. Mas a grande questão é a seguinte, né? Novamente, Mato Grosso volta a ser vitrine nacional. E vitrine nacional não por um ponto positivo, mas por um ponto altamente negativo. Mais uma vez, tem um secretário que era secretário e passa a ser afastado por conta de uma decisão judicial. E repetindo aquilo que todos nós sabemos, decisão judicial você não discute, você cumpre, mas também é preciso discutir, sim. Se nós queremos de fato ser um Estado democrático e de direito, nós temos que discutir todas e quaisquer decisões, sobretudo do judiciário. Temos que discutir, sim. Professor Haroldo? Olá, Antero. Olá, professor Lorenberg. Olá, telespectador. Olha, ontem, logo que eu me deparei com essa notícia do afastamento do secretário Roger Jarbas, né, a pedido da Ana Cristina Feldner, né, e o Orlando Perry como desembargador, eu confesso que eu nunca tive profundo conhecimento em direito constitucional. Mas eu fiquei assustado com a decisão e busquei saber com pessoas que conhecem um pouquinho mais do que eu essa área para me entender exatamente. Porque do lado eu tenho um desembargador, que é extremamente competente, né, linha dura, e do outro lado eu tenho a posição de um governador do estado que diz que essa decisão é uma decisão esdrúxula, é uma decisão absurda, né, constitucionalmente dizendo. Tá, mas onde? Eu queria saber onde, eu acho que muita gente fez essa pergunta, onde que toca na Constituição isso, né? E, por coincidência, hoje cedo encontrei com o José Vitor Gargaglione, que é aposentado da Procuradoria-Geral da República, fiz uma leitura com ele sobre esse acontecimento e, na sequência, tive um auxílio também de um grande amigo, que eu tenho certeza que é um grande advogado, que me deu uma orientação com relação a tudo isso, que é o meu amigo, o advogado Eduardo Marrom. O que ficou claro para mim? Que a minha leitura sobre esse evento, que necessariamente houve um excesso, né? A mão pesou demais do desembargador Orlando Perry. Ele pode fazer isso? Pode, né? Mas, até onde eu sei, até onde eu aprendi hoje, né, de ontem para hoje, é que na Constituição de 88, ela é clara. Né? A Constituição de 88, ela é clara quando se trata desse assunto. Ou seja, o Ministério Público Estadual tem o monopólio da ação. Isso é constitucional. Então, para mim, essa é uma premissa fortíssima que dá razão justamente ao governador Pedro Táxi. Então, o que é que está acontecendo? Eu parei para pensar, bom, se o Ministério Público Estadual tem o monopólio da ação, né, Orlando Perry, enquanto desembargador, ele está produzindo uma prova, que vai ser encaminhada para o Ministério Público Estadual, que não vai aceitar a prova. Concorda comigo? Não concordo porque não é verdade isso. Não é isso? Não, e eu falei... Onde é que está errado, então? Eu falei... Quer dizer, aí não só eu estou errado, né? Aí tem mais eu e mais quem me auxiliou, né? Quem que te auxiliou? Eduardo Marrom. Eu falei com o mesmo Eduardo Marrom. Então ele contou uma história para mim e outra para você. Ele contou uma história para mim e outra para você. Não é isso, então? Não é isso. Então vamos lá. Vamos ouvir a sua leitura. Não é a minha leitura, é a leitura da lei. Eu perguntei para o Eduardo Marrom, eu liguei assim, o Ministério Público é titular da ação penal. Isso está, realmente o Ministério Público é titular Pela da ação Constituição penal. de 88. É. Ok, Tá, morreu. o Ministério Público é titular
da ação penal. Podia determinar o afastamento sem a concordância do Ministério Público, porque o Ministério Público foi consultado e não concordou. Mas ele e pode ele afastar. disse assim, pode sim, Antero. Pode, tá Eu certo. quero dizer mais. Podia ter determinado a prisão, porque a delegada pede a prisão. Tá certo. E ele determina só o afastamento. Podia ter determinado tudo que a delegada pediu. Podia a prisão, o afastamento é absolutamente legal. E vou dizer mais. Ele adiantou o Eduardo Maon para mim no telefone. Falei, o que é, Eduardo? Falou, se não derrubar no TJ, não derruba no STJ. Tá bom, mas onde é que Porque- eu estou errado? Até agora você falou a mesma coisa que eu. Não falei diferente. Falou a mesma Falei- coisa que eu. Não. Eu não disse que o desembargador não podia afastar. Ele podia afastar. Aí Ele então tem você pre- disse errado. Então, Não, ele pode afastar. Aí então repõe. Ele pode afastar. Eu disse isso na minha fala. Ele pode afastar, não tem problema Aonde que nenhum. está o erro? O erro é que ele está produzindo uma prova que o Ministério Público Estadual não vai aceitar, como não aceitou absolutamente nada do que veio. O desembargador, isso é outra mentira. Não sei quem contou isso para você. O governador até falou isso. Eu escrevi isso no blog do Antero. O que o governador não quis dizer. O governador disse, a gente vai daqui a pouco ter as declarações do governador, ter todas essas matérias, mas o governador disse com todas as linhas o seguinte: primeiro, que o PRI é parcial. Segundo, que o PRI está investigando e, portanto, quem investiga não pode... Porque o monopólio da ação é do Ministério Público Não, Estadual. peraí. Não é isso? tem nada a ver investigação com o monopólio da ação. O PRI está investigando e quem investiga não pode decidir sobre a investigação que faz, porque quem investiga já se envolveu com a causa. É o que o governador diz. Qual que é a verdade? O PRI não está investigando. Isso não é verdade. Quem que está investigando é o delegado Stringheta, lá no passado, Ok. e a delegada Feldner. Ana Cristina Feldner. Ana Cristina Feldner agora. E é papel constitucional da Polícia Judiciária Civil ou não investigar? É. E basta uma simples leitura, professor Haroldo, do artigo 282, parágrafo 2º do Código do Processo Penal. O que diz aqui? Aspas, para o que está no artigo 282. As medidas cautelares, e essa decisão do desembargador Perry foi medida cautelar, Cautelar, concordo. serão decretadas pelo juiz, no caso é o desembargador, de ofício, ele podia decretar de ofício. Não precisava nem ter requerimento. O que diz aqui? As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Ou é conjunção alternativa. Ou, ora, quer. Ou a requerimento das partes. Ou, quando no curso da investigação criminal, é o caso, por representação da autoridade policial. Ou mediante requerimento do Ministério Público. Ou mediante requerimento do Ministério Público. Mas se não houver o requerimento do Ministério Público, e havendo, como existiu, o requerimento, a representação da autoridade policial, ele podia determinar. Onde é que está aqui a invasão da competência do Ministério Público? E mais adiante, o Poder Judiciário, ele não pode ser manietado, ele não pode ser exatamente... E isso aqui o desembargador Orlando Pereira coloca, porque todo juiz, quando vai fazer uma ação, ele tem que fundamentar a sua ação, a sua Sem dúvida. decisão. Sem dúvida. Ele tem que dizer por que ele está fazendo aquilo. E ele coloca exatamente que ele está respaldado, que ele está fundamentado nisso. Né? Então, assim, o governador Fetax falou algumas coisas que não batem. Por exemplo, todas as prisões e afastamentos foram determinados pelo Orlando Perry sem pedido do Ministério Público. 2 pontos. Não é verdade. O Ministério Público pediu o afastamento de todos os militares que estão afastados. Outra coisa que não é verdade. Não foi o Perry que determinou a prisão do Zaqueu. Foi aquele juiz Falheiros. Não é isso? Marcos Falheiros. Não foi o Perry. Foi o Marcos Falheiros. Quantos o Perry afastou? Ele, efetivamente. Sozinho? Sozinho. Nada. Ninguém. Ninguém. Só o Paulo Taques. Só o Paulo Táxi. Só o Paulo Taques. Tá, Que e o Superior Tribunal O de Jarbas Justiça... a pedido da Ana Cristina Feldner. Que o Superior Tribunal de Justiça derrubou. Sim. Tá. Então Derrubou. Paulo Táxi e o Jarbas,
que esse secretário, ex-secretário de segurança aí e tal, né? A pedido da representação criminal. E você acha que a tornozeleira, colocar a tornozeleira no secretário de segurança, existia motivo para isso? Ele fundamenta, Haroldo, na decisão dele o seguinte, o que ele fundamenta na decisão dele? Ele fundamenta, isso está na página 13 da decisão dele. Não sei aqui onde que está. E eu tenho mais uma pergunta também, que é o seguinte: quem era o presidente do Tribunal de Justiça na época da obra da Copa do Mundo? Ah, pelo amor de Deus. Não, esse é o discurso do Peltax. Não é discurso de Pedro Táxi. Ué, não é discurso de Pedro Táxi, eu só estou fazendo uma pergunta. Tá bom, era Orlando Perri, e daí? Então pronto. Não, tá, mais nada. E daí? Mas e daí? Ele não viu nada que aconteceu aí também naquela época? Alfredo, se o juiz... Haroldo. Se o juiz... Não. Os dois. Haroldo, não viu nada. Se o juiz, Haroldo... Tá aí a delação de Silval assistir qualquer crime, ele não pode agir. Ele tem que ser provocado. Ou pela autoridade policial... Ou eu estou perguntando porque eu não sei, André. Não. Você não está... Eu não sei. Você está levantando suspeita sobre o desembargador Laterri, que é a Eu não mesma sei que tem que ser suspeita provocado. que levantou o governador Pedro Táxi. Quer dizer, você está repetindo o discurso do Pedro Não estou Táxi. repetindo o discurso de ninguém. Então, eu acho até que o governador tem toda a razão de defender o secretário dele. Né? Mas acho que... Mas eu acho que não. Aí eu discordo do governador Perri não é culpado da roubalheira do Silval. O governador tinha que defender ninguém. Eu acho que cada um que se defenda com seus atos, com suas atitudes. Eu já falei isso aqui várias vezes, entendeu? Agora, eu só estou perguntando, nem sabia que tem que ser provocado ou não. Só estou perguntando pelo seguinte, né? Naquela época, era presidente do Tribunal de Justiça também, teve um monte de roubalheira, e ninguém viu nada. Quem é presidente do Tribunal de Justiça é culpado da roubalheira. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu acho que tem um papel importante nessa coisa toda. Tá, daqui a pouco nós vamos ouvir o governador falando isso e vocês vão perceber claramente que o Haroldo repete o que o governador disse. Daqui a pouquinho tem a entrevista do governador. Os destaques de hoje do programa Opinião. Pedro Táxi critica duramente a decisão da Justiça que afastou o secretário de Segurança Roger Jarbas, acusado de atrapalhar as investigações da Grampolândia. O governador disse que não é idiota e considerou a medida do desembargador Orlando Perri parcial, absurda e arbitrária. O Sindicato dos Delegados também considerou a decisão excessiva, principalmente o uso de tornozeleira eletrônica. Você vai ver também no programa Opinião. Deputados vão decidir mais uma vez o futuro do presidente Temer. O STF vai enviar segunda denúncia para a Câmara. E atenção, hein? Manda a sua opinião para cá. O desembargador Orlando Perri fez certo, fez errado. O governador Peltax está certo. O desembargador Orlando Perri está errado. Né? Como diz o Haroldo, o desembargador Orlando Perri é culpado por tudo que aconteceu na Copa. Eu não disse isso. O programa Opinião está só começando. Bem, nós estamos começando aqui o programa Opinião. Mande para cá a sua opinião e nós vamos colocar primeiro as opiniões dos telespectadores. Coloca na tela, por gentileza, as opiniões dos telespectadores. Boa tarde. Minha opinião é que não existe desembargador que claramente não tem um pingo de imparcialidade nesse dicionário. Esses dinossauros do Poder Judiciário têm que se aposentar e parar de mamar na teta do povo. Esse caso mesmo da Grampolândia, esse desembargador está deixando claro que a coisa virou pessoal. O Wilson de Várzea Grande está aí, defendendo o governador Pedro Táxi contra a opinião do desembargador Perri. Ou seja, vamos grampear. 1-0. Vamos grampear. 1-0 pro grampo. Vamos lá, mas... Ele não vai, tá vendo? Vamos lá, põe mais uma... Bom dia, preciso fazer um projeto de lei tornando a corrupção crime hediondo. Mas isso foi feito pelo governador Pedro Táxi quando era senador. Também deve ter outro projeto de lei tornando obrigatório testes psicológicos na segurança pública e privada. Esses testes devem ser feitos bimestralmente e assim vamos conseguir diminuir propinas da polícia. Os traficantes vão ser presos. A polícia vai tratar com respeito as pessoas. Muitos não fazem reclamação contra eles, temendo o risco de vida. Através de exames psicológicos, evitaria desvio de conduta. É Almeida da Avenida do CPA. Mora na Avenida do CPA. Muito obrigado, Almeida, pela sua mensagem. Vamos lá, tem mais mensagens chegando. Coloca na tela. Olá, bancada. Dia 21, nesta quinta-feira,
o coral Terceira Idade da Universidade Federal de Mato Grosso apresentará um concerto no Teatro da UFMT, às 20 horas, sob a regência de Yasmin e Alessandro e coordenação de Dorte. Ingresso, 2 litros de leite. Convidamos a todos para o evento. Agradecemos pela divulgação, Elza Sena. Portanto, dia 21, e dia 21 é hoje, né? É hoje. É hoje. Portanto, dia 21 está dado o recado aí. Vamos lá, tem mais opiniões chegando. O senador Cidinho esteve em vários programas falando da sua vida limpa, que ele é ficha limpa e está envolvido com mágica. Será que ele realmente é tão limpo para já estar fazendo sua campanha antecipada? Ivarte Matos, Parque do Lago. Por enquanto ele é ficha limpa, assim, não tem nenhuma condenação da parte do Poder Judiciário, né? Só depois de condenado em segunda instância por um tribunal coletivo é que o cidadão deixa de ser ficha limpa. Tem mais matéria chegando. Quando eu era menina, Antero, eu já trabalhava na radiodifusora. Alguém tem que lembrá-lo que ele já é um idoso. E eu já sou. Recebeu o troco, hein? Você foi brincar no começo, pai. Cadeia para os corruptos de Mato Grosso e do resto do país. Excelente programa, parabéns. Tereza Figueiredo de Várzea Grande. Morei em Várzea Grande, Cuiabana, muitos anos. Amo Cuiabá, apesar das roubalheiras. Alguém tem que lembrá-lo. Eu falei com o professor Haroldo e o professor Lorenberg, que são idosos, no dia do idoso, mas eu também agradeço os cumprimentos pelo dia do idoso. Né? Nós já estamos no rol dessa turma aí, né? Tanto é que nós temos até aqui o seguinte, tanto é que as pessoas falam assim, o Léo é o quê? É editor do programa Opinião? Não. É cuidador de idosos. Cuidador de idosos. Vamos colocar mais uma mensagem aí na tela, por gentileza. Mesmo sabendo do afastamento do secretário de Segurança, vocês não acham que com toda essa delação monstruosa não ficou esquecida a Grampolândia, Jorge de Várzea Grande? Ficou. E pior que esquecida, tem gente que defende. Né? Mas são opiniões respeitáveis, afinal de contas, o programa Opinião coloca assim, né? Que pode me prender, pode me bater, mas eu não mudo de opinião. Quer dizer, todo mundo tem direito de ter opinião. A repórter Ieda Magossi acompanhou ontem toda a movimentação envolvendo o afastamento do secretário de Segurança Pública, Roger Jarbas. A decisão do desembargador Orlando Perry atendeu um pedido da delegada Ana Cristina Feldner, responsável pelas investigações da Grampolândia. Vamos à matéria. O secretário de Segurança Pública do Estado, Roger Jarbas, foi afastado do cargo nesta quarta-feira por determinação do desembargador Orlando Perry, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Perry também determinou medidas cautelares, como monitoramento de Jarbas por tornozeleira eletrônica. O secretário ficou sabendo da decisão quando estava aqui na Secretaria de Segurança Pública e logo em seguida se apresentou no Tribunal de Justiça. Na verdade, eu nunca acompanhei as investigações, né? Ainda mais. Nega Mas eu vou negar o quê? Eu não sei o que tem nos autos. Eu preciso olhar, né? Não sei ainda. Eu não sei nem o que ela fez nesse trabalho. Né? Na decisão, o desembargador apontou várias evidências de que Roger Jarbas estaria prejudicando e usando de sua influência para interferir nas investigações dos grampos ilegais. Na sede da CESP, policiais e delegados cumpriram mandados de busca e apreensão. Então, é tudo a Ana Cristina que vai falar, porque o inquérito é dela, não teve participação nenhuma nos pedidos e na decretação. A delegada Ana Cristina Feldner, responsável pela investigação do caso, foi a última a sair do prédio com todo o material recolhido. Já no TJ, dezenas de delegados foram até o local em apoio ao secretário. Solidariedade, apoio, porque a gente entende como excessivo isso. Por que vocês julgam excessivo? Porque ele se colocou o tempo todo à disposição da justiça e compareceu a todos os atos processuais e esteve sempre disposto a atender qualquer solicitação. O senhor acompanhou o Dr. Rogers lá em cima? Quais foram os procedimentos adotados? Ele realmente está usando tornozeleira? O que aconteceu lá em cima? Ele só prestou depoimento? Ele se apresentou espontaneamente
tá? E ele vai ser encaminhado agora para os procedimentos necessários que foram determinados na decisão. Ele vai cumprir todos os termos da decisão vão ser cumpridos. A tornozeleira que teria revoltado os delegados, essa informação confirma? Confirma. Esse ponto é um dos principais. 2 pontos chamou a nossa atenção que a gente entendeu como desnecessário. Realizar busca dentro da Secretaria de Segurança, um ambiente das polícias, a gente acha que talvez não fosse necessário. E o fato de tornozeleira eletrônica a gente entendeu como excessivo, exatamente porque ele está sempre à disposição da Justiça, teve endereço fixo, tem trabalho fixo, a gente não entendeu a razão de tornozeleira. Tem essa opinião aí é o presidente do sindicato dos delegados, né? Eu, particularmente, acho que foi um excesso também, até, entendeu? Não, tá certo, você tem o direito de achar como ele achou, né? Porque, claro, a partir da interpretação do desembargador Orlando Perry, que é extremamente competente, entendeu? Mas eu acho, assim, que houve um excesso nesse caso específico. Até porque... tornozeleira. Tá entendendo? Porque ele sempre compareceu, ele sempre teve ali, porque ele pode até dizer, mas pode estar, né? Ele diz o tempo todo que eu não sei nem por que eu estou usando essa tornozeleira, eu não sei por que eu estou aqui. Tá entendendo? Tá. Quer dizer, então, veja bem, essa leitura que eu tenho de fora. Eu sei, mas vamos explicar para o telespectador, porque se a gente não colocar alguns dados aí, fica sem entender. Né? Por que ele determinou essas ações? Porque foi feita a investigação pela polícia e a polícia entrega para o desembargador Orlando Perry as informações assim detalhadas. Não é desarrazoada a denúncia no sentido que, pelo teor das perguntas formuladas, ele chama lá para depor a delegada Alana Darlene Souza Cardoso. Ele quem? O Roger. O Roger. Ele não pode fazer isso? Pode. Tá. Chama a delegada Alana para depor. E aí ele faz perguntas, né? Primeiro que ela o governador do estado determinou ao secretário no dia 26, o governador determina a ele providências. Certo. No dia 26, no mesmo dia, ele chama a delegada Alana Darlene para depor. No dia 26, ela é surpreendida com a convocação. O governador pede e ele faz no mesmo dia. Aí, ademais, repite-se, não é desarrazoada a denúncia no sentido que o teor das perguntas formuladas, aí ele vai lá e faz as perguntas, aí isso tudo está nos autos. Né? Era no sentido de investigar o secretário de Segurança Pública à época e a conduta do promotor de justiça Paulo Zac. Detalhe, isso é proibido. É proibido fazer investigação O delegado de polícia fazer a investigação no Mauro Zac ele tem que requerer para o Ministério Público fazer a investigação. Tá? Aí, mais adiante, podemos citar ainda de maneira concreta o fato ocorrido envolvendo o ex-secretário da Casa Civil e primo do governador, Paulo Tax. O inquérito corria em sigilo. Aí o escritório do Paulo Tax, com a finalidade de tomar conhecimento, peticionou diretamente ao secretário de Segurança, Roger Jarbas, pedindo cópia do procedimento que tramitava sob sigilo. E o curioso, para não se dizer inusitado, é que o secretário proferiu decisão, está nos autos. Ele escreveu, está nos autos, determinando o fornecimento de cópia, mesmo sabendo que os fatos eram sigilosos, verbis. Aí vem a decisão dele, qual que é a decisão dele? Ao excelentíssimo delegado-geral. Por se tratar de fatos em tese sigilosos, isso aqui é a decisão dos Jarbas. Opto por entregar em mãos e ato contínuo requeiro que cópia do procedimento seja entregue ao delegado Flávio Xengueta, que se manifeste e caso haja procedimento investigativo estará da luz da Constituição Federal que forneça a cópia requerida. Então, o que entendeu o desembargador Orlando Perry? E depois ele atende o mesmo pedido do governador pelo Tax. Apesar de ele ser secretário de Segurança subordinado ao governador, ele não pode, Haroldo. Porque a polícia não é do governo, a polícia é do Estado. Ele não pode passar nem para o governador, nem para o Paulo Tax, nem quando o Paulo Tax era chefe da Casa Civil, dados de inquéritos sigilosos. Então, por que é o afastamento? O afastamento é por causa de atos como esses. Então, é por esses motivos que ele fundamenta. Isso está na fundamentação do desembargador Orlando Perry. Agora, se no processo, mais tarde, ficar comprovado
que essa afirmação aqui do delegado Rogers não era bem assim, que tinha também mais informações. Mas ele vai ter agora o devido processo para se defender. Mas essa a fundamentação. E a fundamentação é em cima do pedido da delegada. Então, é isso. Não, tudo bem. Eu só quero fazer uma observação até para ajudar ou atrapalhar de vez o nosso telespectador, ou bagunçar de vez. Mas é preciso observar que no período de investigação do chamado Grampolândia ou de Grampos, o Jarbas não era secretário de Segurança Pública. Ele era presidente do Detran. É bom fazer essa observação para que o nosso telespectador não faça confusão. Ele não está sendo denunciado por Grampos. É por É Grampos. boa observação do senhor. Tá? É bom fazer isso para que o nosso telespectador possa entender direito todo esse emaranhado, toda essa situação toda. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, e aí vai a minha opinião, não a respeito da decisão do desembargador, que eu achei que a decisão foi baseada naquilo que foi pedido pela delegada, e ele pediu o afastamento do secretário, o desembargador afastou o secretário e prendeu o cara, porque tornozeleira, o que é a tornozeleira? É uma prisão. Está preso? Não, peraí, só explicando. Ele determina a tornozeleira porque ele proíbe o secretário de frequentar determinados ambientes. Entre os quais a própria secretaria. Entre os quais a própria secretaria. E ele afasta o secretário não só do cargo de secretário, também do cargo de delegado. E afasta com direito à remuneração. Mas ele não quer que, enquanto perdurar a investigação, o secretário fique mantendo contatos. E a tornozeleira é a forma de você garantir que não vai ter contato. Pois é, mas é aí que eu não entendo, professor. Como é que põe tornozeleira eletrônica num secretário de segurança, né, por obstrução? Hoje é ex, né? Tá, é ex-secretário de segurança por possível obstrução de justiça, da interpretação do desembargador, né? Justiça, Certo? Tá? E mantém o Gilmar Fabris preso. Mas são processos diferentes. São diferentes, mas ambos não foram de obstrução de justiça? Mas ambos foram pelo Perri que está mantendo o Gilmar Fabris preso. Não, mas não é a mesma Constituição? Não, mas o Supremo é que determinou, o Luiz Fux, que é o ministro do Supremo, é que determinou o afastamento. Que podia não ter determinado a prisão de Gilmar. Exatamente. Como aqui o desembargador Orlando Perri não aceitou determinar a prisão preventiva do Roger. Eu só quero fazer uma pequena observação, que esse assunto me atrai. Esse assunto, eu sou levado a aprender um pouco mais a respeito, mas eu vou repetir uma afirmação que eu sempre repeti. Não está ocorrendo as investigações devidas. Não está ocorrendo as investigações devidas. Eu repeti só para provocar a reflexão do nosso telespectador. No final de tudo isso, e independentemente da prisão de A, B ou C, nós não vamos saber de toda a verdade. Vamos saber apenas metade da verdade. Por que isso? Porque o Estado não quer fazer a investigação. Quando eu falo o Estado não quer, eu não estou mencionando apenas o governo do Estado. Estou falando o Estado como um todo. Os poderes não querem investigar. Vou repetir aqui uma frase. Não querem investigar porque tem 3 focos de possíveis investigações e que não estão ocorrendo. O primeiro foco, a questão da fraude do protocolo. Não está ocorrendo a investigação da fraude do protocolo. E aí, para provocar mesmo o nosso telespectador, para provocar inclusive a própria bancada. Mas no computador está registrado lá que houve um protocolo. Eu pergunto ao nosso telespectador, está registrado o conteúdo do protocolo? Não está. Imaginemos que o professor Haroldo precisa vir amanhã para o programa, ele precisa saber da pauta do programa, ligou para mim no telefone convencional, eu não estava com o telefone celular, falou, Lemberg, me traga aqui a pauta do programa amanhã. Eu não tenho o celular para tirar foto e mandar para o professor Haroldo. Mas no protocolo tem. Aí, eu pego essa pauta, coloco no envelope, lacro,
levo para a empresa do professor Haroldo, protocolo que eu registrei a entrada, eu pergunto, a pessoa que protocolou, que registrou, sabe do conteúdo do envelope? Não sabe. Assim como eu também não sei o que foi protocolado. Não, professor, sabe. Tem o registro, o computador não faz por osmose. Não, isso aí já foi apurado e o computador fez e está registrado. O computador não faz isso. É alguém que manipulou o computador e registrou um protocolo, mas não tem o conteúdo do protocolo. Eu estou falando investigação completa, não para saber se o registro do computador. Eu estou aqui à frente de duas pessoas que entendem muito mais de informática do que eu. Não existe isso, portanto, não está fazendo a investigação devida. Uma outra questão. Ora, por lei, é preciso da autorização do juiz para grampear o telefone. Qual é a investigação que está havendo no judiciário? Nenhuma. Está havendo também. O fato de alguém mandar para um juiz A ou B responder não é investigação. Aí, Antero. Não é investigação. Ah, o desembargador mandou para um determinado juiz para responder. Isso não é investigação. Meu, pelo amor de Deus, não é investigação. Antero acha que é, está falando não é. Mim, toda hora. É preciso que haja uma investigação, porque juízes deferiram o pedido da investigação do grampo. Não respondeu. Não estão vendo. Terceira questão, que também não está havendo, dentro do Ministério Público, não está havendo a investigação devida. Aliás, o que é mais grave ainda, mais grave, os depoimentos dos militares presos não foram sequer investigados ou identificados as verdades. Por exemplo, o cabo trouxe algumas afirmações que sequer foi analisada, sequer foram avaliadas. Por exemplo, o cabo, eu não estou dizendo que o cabo tem razão ou deixa de falar a verdade ou não, mas o que ele afirmou tem que ser analisado. Ele disse o seguinte, com todas as letras, trechos que foram publicados nos sites. Ele disse lá, olha, o telefone da Janair, que é da Janaína, não foi o telefone dela, foi um erro de digitação do número que caiu coincidentemente. Eu não estou afirmando, não estou dando crédito à afirmação do cabo. Eu estou dizendo que isso deveria ser investigado. E ele também dá uma razão de por que o telefone de um jornalista foi grampeado. Aquela sargenta, que depois deu um belo depoimento, também disse uma frase muito lapidar e que não foi analisado ainda. Ela disse, olha, nenhum parlamentar foi grampeado, nenhum advogado foi grampeado, são palavras da sargenta. Eu não estou dando crédito a ela. O que eu estou chamando a atenção é que isso tem que ser analisado, isso tem que ser investigado. É isso que eu estou chamando a atenção. Algumas questões que o senhor está querendo que investigue já estão provadas. Que a Janaína foi grampeada, que o Zé Antônio Rosa foi grampeado, que aquele outro professor lá, advogado, que era o advogado Lúdio Cabral, foi grampeado, que o jornalista Muvuca foi sim grampeado. Tudo isso tá, que a amante do Paulo Taques foi grampeada, isso tudo está absolutamente documentado junto ao Poder Judiciário. Então, falando de 70 mil pessoas ou aparelhos? Ou aparelhos ou pessoas, sei lá. Essas coisas ainda não estão explicadas. Tem investigação sim no Ministério Público e tem investigação sim na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Tanto tem no Ministério Público, que o Ministério Público já concluiu, inclusive, e até para minha alegria pessoal, que a promotora Ana Cristina Bardusco está inocentada, segundo investigação do Ministério Público, naquele episódio dos grampos na Secretaria de Fazenda. A conclusão da investigação é que não houve. Houve sim conclusão com relação ao computador. Conclusão de quem? Do corregedor do Estado. Por determinação do governador Pedro Taques, o corregedor investigou e chegou à seguinte conclusão: que o ofício do doutor Mauro Zac realmente foi protocolado às tantas horas e que esse ofício foi substituído 4 horas depois por essa fraude e o conteúdo do ofício está lá, de Juara, e está lá o conteúdo que era a denúncia
da questão dos grampos. Agora, falta investigar muita coisa? Falta. A questão de... Falta aprofundar a questão do protocolo, concordo com o senhor, falta. E por que falta? Porque o Ministério Público sentou em cima. O Ministério Público não quer autorizar e investigar nenhum civil, enquanto não houver o desmembramento e o fatiamento. Eu torço ao contrário do senhor. O senhor torce para não vir. Não torço. Não, para não vir. Não teremos. O senhor torce para não vir o fatiamento lá do Fux. Eu torço para vir. Porque senão não vai por mim ninguém. Mas se não se ficar lá, se fatiar não vai dar em nada. Haverá punição. Não vai haverá punição. Vocês acham que se fatiar não haverá? Eu acho que se não fatiar... Quanto mais distante, melhor, Antero. Se não fatiar... Deixa lá, não vai julgar. Não vai julgar. Até seu nome eu tô aqui. Bem, nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos com o posicionamento do governador. O governador vai dar uma aula para vocês aqui de direito penal. Instante só. O projeto Viva o Seu Bairro deste sábado, dia 23, faz uma grande festa para os moradores do Souza Lima em Várzea Grande. Lazer, informação e serviços sociais para toda a comunidade das 4 às 7 da noite. Participe e aproveite todos os serviços ofertados. Atrações, quadro Solte a Voz, DJ Adão, Gero Neto, Banda Mega Som, Daira e Thalita, Banda Bad Boys. Viva o Seu Bairro, neste sábado, dia 23, no Mini Estádio do Souza Lima. Patrocínio Governo de Mato Grosso, Assembleia Legislativa, Sesc Mato Grosso, Barão Mega Store, a sua ótica, Eunique. Realização Jornal A Gazeta. Bem, e nós vamos voltar com a entrevista coletiva do governador, que não foi uma coletiva, né? Ele foi lá e estabeleceu o posicionamento do governador. No início da noite de ontem, o governador Peltax convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o caso. Ele não poupou críticas ao desembargador Orlando Perry. Segundo o governador, a decisão foi parcial, absurda e arbitrária. Veja a entrevista. Tomei ciência da decisão, conversei com os secretários que aqui estavam. Primeiro, quero dizer que decisão judicial no Brasil, na democracia, se cumpre. A decisão judicial tem que ser cumprida. E nós vamos recorrer da decisão judicial. O Dr. Rogers, através de advogado, constituído. E o Estado está analisando o que pode ser feito. Eu, como cidadão e como governador do Estado de Mato Grosso, quero expressar o meu respeito ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Antes desta entrevista, informei ao presidente do TJ, informei que faria. Agora, como cidadão e governador, não concordo com a decisão arbitrária, teratológica do senhor Orlando Perry. Uma decisão que vem de um juiz imparcial? Não. Um juiz parcial. Um juiz que está investigando, que está acusando, que está pré-julgando em suas decisões. Veja, ele está em todas as decisões colocando a organização criminosa, porque aí se faz possível a prisão por obstrução da justiça. Eu sou o governador do estado de Mato Grosso, mas não me tornei idiota para não entender decisões judiciais. Isto será representado no foro apropriado. Decisões absurdas. Neste caso, a da chamada e denominada pelo próprio desembargador, a Orlando Perry de Grampolândia. As medidas judiciais serão tomadas. Expresso mais uma vez o meu respeito pessoal ao Poder Judiciário, mas na democracia, inclusive decisões judiciais, devem ser debatidas sim. Nós não vivemos na escuridão da ditadura. Apesar do Brasil viver momentos estranhos, em que se prende por denunciação caluniosa e não se remete ao Ministério Público para tomar as providências, em que se prende sem a opinião favorável do titular constitucional da ação. Delegado de polícia pode representar por prisão? Pode representar por prisão. Desembargador, magistrado, pode decretar prisão com a opinião contrária do Ministério Público? Pode, senhores. Mas a pergunta que se faz, leiam
o parecer do Ministério Público, neste caso, que os senhores tomarão ciência. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Onde se encontrava, né, o senhor Orlando Perry, quando era presidente do Tribunal de Justiça, e uma quadrilha se adonou do Estado de Mato Grosso? Por acaso ele mandou prender secretários da administração passada? Muito obrigado. O governador perguntava que está quase um Haroldo Arruda. Está copiando tudo que o Haroldo está falando. Copiou e colou, Haroldo. Não é? Mas eu li esses questionamentos na fala dele. Eu vi um outro pronunciamento do governador, que eles estavam sentados. Esse pronunciamento dele está mais consentâneo com a realidade jurídica. Você me perguntou... Ele fala que pode, ele fala... Só tem uma falha aí esse posicionamento. Porque no outro ele falava que todos os policiais são inocentes. Ele assumia... não sei se vocês ouviram isso também. Eu assisti. Que todos os militares, que ele era solidário com todos os militares, e que todos tinham sido determinados por Perry, e que em todos o Perry determinou, ele próprio investigando e determinando e tal. Esse já está mais correto, esse pronunciamento. Embora ele fale que o Perry está investigando, o Perry não está investigando. O Perry atendeu, tanto é que ele fala isso também, o requerimento do juiz. No mais, a opinião do governador é uma opinião respeitada. Aliás, é o seguinte, o governador é um extraordinário professor de direito penal, de constitucional e de processual penal. Conhece como ninguém isso. Você me perguntou o que era teratológica, eu também não sei, né? Mas eu fui ver agora aqui, má formação congênita. Uma anomalia, um absurdo jurídico. Um absurdo jurídico. Eu não conheço essa palavra, não. Quer dizer, o governador está metendo a gente até o... Não, mas isso é muito comum no direito. Quando você quer contestar uma decisão, você fala que mas que é bonito, né? Teratológica. Teratológica. Quem chegar em casa e falar assim, você está tendo uma decisão teratológica para sua esposa, ela bate em você, não faça isso. Agora é o seguinte, hein? Esse discurso de que momentos estranhos e tal, tem muita prisão acontecendo no Brasil, que momentos estranhos seria não prender, né? Tem muita gente que acha, por exemplo, que é estranhíssimo com todos esses vídeos do Silval aqui, ninguém está preso. A população não entende isso. Não entende. Não entende. É por causa da contemporaneidade. Não é e tal, papai. E se fosse um pobretão? Tava no chilindró, né? Faz hora. E apanhando faz hora também. Apanhando, Bruno? Então, continua a tortura? A moda continua, não está longe disso, não. Mas eu queria chamar a atenção do nosso telespectador, uma frase muito rapidamente. Existe uma outra... Tá apanhando a tua, então... não. Existe uma outra... Não existe uma outra coletiva do governador que está nos sites, de quase 10 minutos o tempo, em que são as mesmas pessoas que estão em pé aqui, estavam sentados, bem organizados, inclusive, e o governador fala da mesma coisa, o mesmo discurso utilizado lá, utilizou-se nessa outra coletiva. Mas eu quero chamar a atenção do nosso telespectador para um detalhe. O cidadão, o contribuinte, o eleitor Pedro Táxi está coberto de razão com todas as coisas que ele vem colocando. Mas tem um problema. Ele é governador do Estado. Então a prudência tem que ser colocado sempre em evidência. Ainda que tenha sido chateado, ainda que tenha ficado com raiva, mas não pode o governador, o chefe do executivo estadual, bater de frente como ele bateu de frente. Isso pode provocar fissuras, pode provocar atritos entre o poder judiciário e o poder executivo. Mas ele fez questão de separar, né? Ele falou, com todo respeito ao poder judiciário, comuniquei. Isso. Que ele falou, ele avisou antecipadamente o presidente Rui Ramos. Mas ele procurou não colocar o judiciário na briga. Sim, foi. 2 pontos. Mas colocou. Mas ele deveria ser mais prudente, Haroldo. É o chefe do executivo, ele está falando pela população e pelo Estado. Na verdade, ele nem deveria ter vindo dar coletiva, coisa nenhuma. Eu também acho. Isso que eu quis dizer logo no começo. Agora eu fico imaginando assim, que tem o clima entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. É isso que me deixa
me deixa... O chefe do Ministério Público... Porque eu vi uma entrevista do Tem uma do matéria, Mário tem uma Curvo, matéria hoje aqui na do Mauro Gazeta. Curvo. Tem uma matéria hoje na Gazeta. Então, aí. Né? Tem uma matéria hoje na Gazeta, aqui, ó, pega essa matéria aqui. Curvo diz que não há animosidade com o Tribunal de Justiça. Está aqui. Aliás, é um gentleman, né? Sem dúvida. O Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo. E ele faz uma afirmativa aqui, eu vou ler, porque essa afirmativa é muito importante. Ele disse o seguinte, que a decisão do Perri foi contrária ao parecer do Ministério Público. E, aspas para o Procurador-Geral de Justiça. Nesse caso, o colega que manifestou disse que seriam improcedentes as medidas que foram tomadas. E isso é a opinião dele, do colega. Temos uma garantia constitucional que é a independência funcional. Eu não posso dizer o que um colega deve ou não fazer. Claro. Quer dizer, ele é chefe do Ministério Público, mas não é chefe da decisão do convencimento do colega. Se o colega tem esse entendimento, tudo bem, deu um parecer lá de que não devesse fazer. Sim, entendi. A delegada teve um entendimento diferente, pediu as medidas. E o desembargador Orlando Perri teve um entendimento diferente, também determinou as medidas. Mas tem mais. Só uma informação antes de ler a mensagem, é o seguinte. Quem vai ocupar o cargo será o atual secretário adjunto, Gustavo Garcia. O cargo do Jarbas. Do Jarbas. Né? Enquanto o Jarbas estiver afastado, quando o Jarbas retornar, o governador deixou claro que ele volta ao cargo. Mas enquanto ele estiver afastado, será o secretário adjunto Gustavo Garcia. Vamos aí à opinião do nosso telespectador. Por gentileza, na tela. Boa tarde, Antena. Vamos só para lembrarmos, o cientista desembargador Orlando Perri estava na Corregedoria do Tribunal de Justiça, na época dos desmandos e safadezas. Maior roubo do Estado, que ele, juntamente com os membros do TJ, não fizeram nada e não colocou a tornozeleira nos secretários daqueles governos, tanto de Silval e Brairo. Me responda, por favor, é a Ágata do CPA. Olha, é difícil as pessoas entenderem como é que funciona o Poder Judiciário. Mas a maioria das pessoas pensam como ela, como eu penso também. É por isso que eu fiz aquela pergunta. Não pode ser ingenuidade da minha parte, porque eu não conheço o direito. Né? Mas quando você vê que você tem um órgão importante como é o Tribunal de Justiça, Ministério Público, né? Numa fase daquela importante da Copa do Mundo, que tem o papel de fiscalizar, tem muitas vezes, no caso do Tribunal de Contas também, que fez o seu papel, o Tribunal de Contas fez o seu papel à época. Né? Aí você me diz, ele tem que ser provocado. Pois é, como funciona? Não, tem que ser provocado e tem que saber, Haroldo. Você há de convir o seguinte, dá para culpar quem que era o presidente do Tribunal de Justiça anterior a este, agora o desembargador Ramos, era o desembargador Paulo da Cunha. Né? Isso, Paulo da Cunha. Paulo da Cunha, que é um desembargador seríssimo, com uma carreira brilhante no Ministério Público. Nós vamos chegar aqui e falar assim, o desembargador Paulo da Cunha é culpado pela corrupção na SEDUC. Por que ele não prendeu os caras antes de acontecer o roubo? Pelo amor de Deus, pô. Os caras não sabiam que ia acontecer o roubo ali, ué. E nem ele podia prender antecipadamente. Ele tinha que ser provocado pelo Ministério Público para informar que está acontecendo isso. Infelizmente, no Brasil, a investigação, ela acontece depois que a casa é arrombada. Quer dizer, nós precisamos evoluir muito nessa investigação. O que está acontecendo em São Paulo agora, na 25 de março? Pois é. O governo dos Estados Unidos mandou para cá o seguinte, olha, está tendo aí pirataria, está na 25 de março, está isso e aquilo. Os caras lá nos Estados Unidos sabem o que está acontecendo aqui no nosso país. Nós não temos ainda essa inteligência artificial funcionando. Não temos, nós precisamos de muito investimento na área de segurança pública para melhorar isso. O promotor de justiça fez um convênio agora com uma empresa americana exatamente para garantir o acesso a essa inteligência artificial. Aí essa inteligência artificial, ela vai realmente melhorar a investigação do Ministério Público. Agora nós temos que reconhecer que nós não podemos culpar nem o chefe do Ministério Público da época, nem... Porque assim, como é que você vai culpar o Paulo Prado se depois que ele tomou conhecimento, ele tomou todas as medidas contra o governo Silval? Não pode. Não pode. Não pode. Não dá para culpar. E da mesma forma, todos os desembargadores do tribunal então são safados. Porque não era só um desembargador que podia mandar prender. Qualquer um pode mandar prender, ser provocado. Todos os juízes, todos os magistrados. Não dá para fazer essa análise, gente. Tem que ter um processo formalizado
para que ele estude e verifique, inclusive, se tem culpa. Senão que vai ter nego inocente preso por aí, não está escrito. Vamos lá, mais matéria no ar. Tá bom hoje. Tá ótimo. Boa tarde, eu só quero fazer uma observação. Coloque a tornozeleira em todos os acusados. Porque alguém vai fugir no final. Podem ter certeza. Janes Moraes. Pode ser que tenha realmente gente para fugir. O que é isso? Intervalo? Então vamos ao intervalo e voltamos. Cidadania, né? Mais alegria. Muito mais emoção. Para você curtir o momento. Lembrar-se dos bons tempos. Uma nova companhia. Leve, atraente e agradável. Uma rádio para ouvir e relaxar. Que vai te deixar bem. Cheia de leveza e boa informação. Sinta o som da cultura. Sintonize 90,7 Cultura. Sinta o som. Mega promoção de tintas em até 5 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. É só na Multitintas. Aproveite! Tinta acrílica Bosca rende muito. Da Coral, balde de 20 litros por apenas R$ 209,90. Tinta acrílica Bosca Coralar de 18 litros por R$ 129,90. Tinta para piso Lux Vinil de 18 litros por R$ 69,90. Moto compressor Bivolt da Volder somente R$ 410. E tintas spray a partir de R$ 10. Multitintas. Fone 36186500. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de defesa de Michel Temer e decidiu enviar para a Câmara dos Deputados a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Um biscoito para quem acertar o seguinte: qual foi o único ministro que votou contra? Vamos à matéria da Rede TV News. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, defendeu o envio da segunda denúncia contra Michel Temer para a Câmara. Para ele, a Corte não pode se manifestar antes dos deputados. Somente após a autorização da Câmara dos Deputados é que tem cabimento dar sequência à persecução penal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Fachin também considerou que o STF só pode analisar a validade das provas produzidas pela delação dos executivos da JBS em um segundo momento. No caso, se a Câmara autorizar a abertura de processo contra o presidente. O relator foi seguido pela maioria da Corte. Este não é o momento adequado para esta discussão. Apesar do resultado, a citação de supostos crimes cometidos antes do mandato de Temer como presidente e a validade das delações da JBS devem trazer ainda muita discussão ao Supremo. Não se chegou a chamar o Joesley de um bandido de primeira linha, porque eu acho que o Batista era o bandido de primeira linha. Mas tudo se dizia que ele deveria receber uma condecoração. E agora, presidente, nós vimos que aconteceu exatamente aquilo que eu falei. Que se tratava de um grande embuste, de um grande ardil. Com a decisão, o STF vai enviar à Câmara a denúncia contra Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa. Para que a ação prossiga, são necessários 342 votos dos 513 deputados. Em agosto, a Câmara já havia derrubado a denúncia contra o presidente por corrupção passiva. Previsão do tempo. Passa a denúncia na Câmara ou vai ser rejeitada de novo? O otimista professor Lorenberg, vamos ver. Eu acho que não vai passar. Então, tá isso, está sendo otimista. Não de vai acordo passar. com os interesses do Temer, não otimista, né? Mas isso não significa dizer, é bom a gente grifar sempre, não significa dizer que na minha concepção não deveria ser investigado. Claro que deveria ser investigado o Michel Temer. Claro que eu vibrei quando estava 7-1 no Supremo para mandar o processo, o pedido para a Câmara Federal. Eu queria que demorasse mais um pouquinho no Supremo, pessoal. Para dar tempo do Gedel. Verdade. Abrir a boca, né? Fazer a delação fazer a delação para chegar na Câmara, depois da delação do Gedel. Podia dar uma enroladinha no Supremo. Mas vamos lá, professor, previsão. Quem que é o um que você falou, né? Você tem que dar o resultado, pessoal. Quem que é o Gilmar, a gente viu aí. Tem certas coisas que eu não entendo, mesmo, Gilmar. Ah, tá bom, o cara é
quase foi condecorado, ótimo que esteja preso hoje. Mas e aí, as denúncias que ele fez não valem? Pois é. As denúncias que ele fez merecem ser apuradas. Sem dúvida alguma. Não passa, na sua não. opinião, passa na Não. Câmara? Não também, né? Passa não. Então vamos à opinião do telespectador, vamos ver qual é. Bom dia, bancada. Vocês, no programa de vocês, sempre encerrava com música. Eu queria que vocês encerrem o programa com uma música. Só queria sugerir, Tião Carreiro, A Coisa Tá Feia. Uma triste homenagem a Mato Grosso Aí, ó. pelo uso de tornozeleira pelo secretário, que era responsável em colocar. Agora está usando. Dorival Veríssimo, do Jardim Vitória. Aí. Isso é Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho. Eu gosto. Tem mais opinião aí? Não? Então... encerra dessa música. Deixa a música. Muito obrigado, professor Lorberg, ao professor Haroldo. Obrigado a vocês. E... Obrigado, telespectador. Até amanhã, porque amanhã é sexta-feira. O velho está perdido, já não endireita mais. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação